Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Aqui na parte técnica comigo hoje, nosso amigo Euri. E vamos lá, eu deixei, desde a outra semana, alguns tópicos aqui de saídas do corpo para o programa de hoje. Como eu avisei nos programas anteriores, eu estou no Rio Grande do Sul, deixei o programa gravado para vocês e segui a pegada dos programas da semana anterior, onde eu estava comentando sobre sintomas de saídas do corpo que as pessoas me comentaram ultimamente em Curitiba e em Florianópolis. Quando eu voltar da viagem do Rio Grande do Sul, aí eu vou comentar coisas que as pessoas me perguntaram nas diversas palestras e cidades onde eu vou estar lá entre os meus amigos gaúchos. Então deixei aqui separado alguns sintomas projetivos e aí ao longo dos programas eu vou lentamente passando para não saturar e vou trabalhando esses temas com vocês, tentando explicar de forma bem clara, bem didática como é que esses mecanismos funcionam para ajudar vocês que sentem as mesmas coisas e não tem tanta explicação assim em aberto. Existem pessoas trabalhando muito bem com a questão das saídas do corpo, principalmente aqui no Brasil. Saulo Calderon é um exemplo. Tínhamos aqui o Valdo Vieira, que foi quem abriu toda essa temática aqui no Brasil, o maior pesquisador que nós tivemos aqui nessa área, porém, são poucos diante da quantidade de dúvidas que surgem. Muitas pessoas trabalham com saídas do corpo, principalmente na internet, sem tanto aprofundamento. Então é legal quando a gente pode afunilar um pouquinho e explicar algo das sensações, não somente a saída do corpo de forma como conhecimento geral. E é isso que eu vou fazer novamente no programa de hoje, seguindo a pegada da semana retrasada, onde eu falei em 2 programas de quinta e domingo sobre esses sintomas e deixei o gancho e expliquei, olha, eu vou comentar mais sobre isso à frente e hoje é o momento da gente fazer isso, tá bom? Bom, antes ainda, eu acabei retomando contato hoje com um grande amigo que mora em outro país, morava no Rio de Janeiro na década de 80, quando eu também morava lá, e aí ambos torcedores do Botafogo. E naquela época, década de 80, o Botafogo estava amargando uma seca de títulos, tinha muito tempo que não ganhava nada, e a torcida do Botafogo naquela ocasião sofria muito. Depois, com o tempo, times mudam, diretorias mudam, e aí as coisas vão mudando de figura com o tempo. Grandes times do passado hoje podem não estar tão bem e vice-versa. E aí lembramos de um caso que na época eu contei numa das palestras na época do Rio de Janeiro, lá no bairro do Leblon, na Ataúfo de Paiva, que era um prédio onde eu fazia as palestras da cobertura do prédio. O prédio se chamava Pico do Iluminado e era um auditório que tinha na cobertura com vista para o mar. Era um ambiente muito bom, nem sei se ainda tem mais hoje. E lá também fazia palestras o Marco Antônio Petit, um dos maiores ufólogos do país, e lá naquela ocasião a gente trocava figurinhas, né? Nos tornamos grandes amigos e ele está aí até hoje também trabalhando de forma séria com a temática ufológica. E lá eu levei o meu amigo para contar na palestra o seguinte, era um jogo do Botafogo, o meu amigo tinha que acordar muito cedo, ele estava trabalhando num emprego que ele tinha que acordar 4 da manhã. E o jogo terminaria 11 e pouca. E ele então foi deitar no primeiro tempo. Estava empatado o jogo, ele foi deitar e pensou, amanhã quando eu acordar, a primeira coisa que eu faço, eu ligo aqui, né, para ver o noticiário, ver quanto que foi o jogo ontem. Naquela época não havia redes sociais, nem sequer celular. E ele dormiu com o seguinte pensamento na mente, eu preciso descobrir quanto foi o jogo. O primeiro tempo deu empatado, estou dormindo no intervalo, amanhã eu vou saber. Mas preciso dormir agora porque amanhã tem que acordar muito cedo. E ele dormiu com esse pensamento na cabeça. O que ocorre? Um dos mecanismos básicos da saída do corpo é que o corpo espiritual, tá, ele
fica com todos os comandos que você dá na vigília encaixados como condicionamentos psíquicos na sua estrutura. Então, se você dorme pensando em algo, ou passou o dia muito condicionado com algo, ou muito preocupado com algo, a tendência, caso ocorra uma saída do corpo inconsciente, é o teu corpo espiritual se deslocar na direção daquilo que você dormiu pensando. E no caso, ele tinha dormido pensando no jogo. Quando ele desperta, ele está rente ao gramado do Maracanã. Naquela época, era o Maracanã antigo, ainda tinha geral, o pessoal em pé, e ele acordou rente ao campo, assim, alguns centímetros rente, mas fora do campo de jogo, de frente com a geral do Maracanã, onde o pessoal ficava em pé, a arquibancada era mais em cima. Hoje o Maracanã, depois da reforma aí para a Copa do Mundo de 2014, ficou muito diferente, não tem mais a geral. E ele acordou e falou assim, eu estou no Maracanã. Aí ele falou, deixa eu virar. E ele virou ali, flutuando alguns centímetros no gramado verdinho, e ele assistiu o jogo rente aqui, ele viu os pés dos jogadores e a bola, e os pés do juiz, mas não conseguia flutuação, ele queria ficar em pé para assistir o jogo, mas ele não conseguia, na narrativa dele tinha um teto invisível pressionando ele para baixo, porque às vezes o corpo astral está muito denso e o campo energético do ambiente, o duplo etérico do ambiente, pressiona para baixo e a pessoa não consegue grande flutuação por causa dessa compressão psíquica que o campo energético do local faz. E era um estádio de futebol, onde milhares de pessoas exteriorizam emoções, e isso cria um campo energético específico, que é diferente do campo energético, por exemplo, de um hospital, de uma delegacia ou de uma residência. É um campo emocional, psíquico muito forte, de grandes paixões futebolísticas. E aí esta compressão não deixava ele flutuar. E o pior, ele tentava olhar o placar para ver quanto que estava o jogo e não conseguia altura, flutuando rente, ninguém via ele ali, de repente ele tomou uma fisgada atrás e em segundo se sentiu dentro do corpo puxado. Essa fisgada atrás é que o cordão de prata, o elo energético, que tem muitos filamentos na hora da saída, saindo da cabeça aos pés, na hora que o corpo astral sai, os filamentos se juntam formando um filamento só que adere na nuca extrafísica. Por isso, quando o metabolismo do corpo sobe e esse conduto puxa para trás, a pessoa toma um puxão por trás e tem a sensação de estar caindo dentro da matéria. Eu sei que muitos de vocês já tiveram essa sensação, que é muito comum para pessoas que têm experiências fora do corpo. E hoje eu estava rememorando com ele essa experiência de uma época que o Botafogo estava em vacas magras, não ganhava nada, e ele apareceu fora do corpo no Maracanã. Essa experiência para ele foi inesquecível, e como eu estava conversando hoje, falei, deixa eu contar essa experiência na rádio para poder exemplificar isso que a gente fala, de que o que você dorme pensando tende você a ir na direção daquilo de forma automática. Bom, me perguntaram se é normal que a energia do corpo espiritual seja azulada. Não que a pessoa que me perguntou tenha visto, mas outras pessoas que trabalham com temas espirituais disseram para ela que a aura do corpo astral é azulada. Se isso procede. Não, não procede. A aura da gente, ela pode apresentar camadas de cores diferentes a partir do que a gente está pensando. Quando ocorre uma saída do corpo, é claro que o corpo espiritual na base, ele não carrega as energias do plano material, porque o corpo humano pertence ao plano físico. O corpo astral vem de outros planos. A palavra astral, do latim, significa estelar ou estrelado. Ora, se é do astral, não é da Terra. Então é claro que o corpo da Terra, estando conectado à Terra, sendo um elemento da Terra, que nasce, cresce, morre e fica na Terra, ele tem componentes energéticos oriundos do plano denso, que é para nutrir um corpo de carne, os ossos, o sistema esquelético, toda a estrutura óssea e muscular do corpo e também o sangue circulando, tem que ter elementos densos para o corpo denso funcionar, com o espírito se manifestando dentro dele enquanto está na Terra. Então, por exemplo, a boca do chakra da base da coluna, ela sempre aponta para baixo, é o único chakra que aponta para baixo. Então ele capta a energia da Terra, que entra pelos chakras dos pés,
fluem até o períneo e sobe até a base da coluna, onde está o chakra básico, que em sânscrito se chama Muladhara, é o nome original. Mula é base, Adhara é fundamento. Muladhara, base e fundamento do equilíbrio do corpo. Convertido para cá, básico. Então, se vocês perguntarem, a maioria das pessoas que têm percepções parapsíquicas vão dizer para vocês que a energia que sobe da Terra é vermelha ou alaranjada. Então, o chakra da base tem muito de energia vermelha, que é a captação da energia da Terra. Ora, o corpo astral não é da Terra, estava em outro plano, então ele não tem essa energia vermelha na sua estrutura, mas quando ele encaixa na matéria, essa estrutura sobe e como o corpo astral está dentro do corpo humano, ela segura a energia do corpo astral na matéria, como se o chakra da base fosse uma âncora. Quando a pessoa vai deitar, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, a aura dilata, as ondas cerebrais descem e o corpo astral é ejetado temporariamente para fora do corpo humano. A questão é consciente, inconsciente ou semiconsciente, mas ele não tem, enquanto fora, a energia vermelha que energiza o corpo humano. Então, nesse caso, não vai encontrar vermelho no campo espiritual, muito menos alaranjado, tá? E muitas vezes o amarelo muito forte. E se vocês olharem direitinho, vermelho, laranja e amarelo, na refração da luz, são as cores mais quentes. Então, como o corpo astral pertence a outro plano, raramente ele apresenta essas três cores como média. O amarelo aparece, mas em pouca condição e misturado com outras cores. Então, na refração da luz, do verde para cima, verde, azul, índigo e violeta, o corpo astral tende a apresentar outras configurações de cores, como azul, sim, porém não somente azul. Azul, branco, dependendo do plano onde você está mais avançado, um pouco de amarelo mesclado com azul, com rosa, que são sentimentos da pessoa. Muitas vezes um violeta profundo, quando a pessoa mergulha firme em temas elevados. Então são cores que se apresentam baseado no que a pessoa percebe. Por exemplo, se você tiver projetado fora do corpo, no astral inferior, também chamado umbral, plano espiritual inferior, as cores que vão se apresentar ali vão ser cores esmaecidas, marrom, cinza. E lembrando que estas cores no plano espiritual nada tem a ver com a refração da luz aqui no plano físico, do vermelho ao violeta. Eu estou fazendo uma analogia para facilitar o entendimento. Porém, as cores do que a gente pensa e tem como emoção, se apresentam como massas de energia coloridas e formas mentais, formas pensamento coloridas dentro do campo áurico da pessoa. O Euri está ali. Se ele sai do corpo e vai para fora, melhor, redundância, ele sair do corpo, é claro que ele está indo para fora. Ele sai do corpo e se exterioriza para lá, toda a aura dele, do que ele pensa e sente, é dele, o espírito que está ali fora. No corpo humano, só fica a aura do corpo humano, o duplo etérico, porque o espírito não está dentro. Quando o Euri retornar ao corpo, toda a aura colorida interpenetra o duplo do corpo, formando uma aura só, que é ele encaixado na matéria. O lance é que quando desencaixa, o corpo astral opera em outros parâmetros, outros planos, que não são as energias do plano denso, com o vermelhão e o laranja. Por isso que se falava antigamente que a cor azul era boa para elevar o corpo espiritual. Mas isso não significa que o corpo espiritual seja azul. Significa que aparece muito azul, muito branco, rosa, amarelo mais clarinho, que são cores relativas a pensamentos e a emoções, não tanto cores ligadas ao corpo físico. Por isso surgiu o mito de que o corpo astral seria azulado. Na verdade é mito, ele apresenta várias configurações e quanto mais elevado o plano onde a pessoa está, as cores vão ficando cada vez mais sutilizadas. Muito branco, muito amarelo, bem claro, já com dourado, por exemplo, muito azul também. E daí por diante. É só não confundir as cores do psiquismo com as cores da refração da luz aqui no plano físico. Então, vamos lá, já tirei essa dúvida, deixa eu eliminar aqui. Tá. Outra coisa que assusta muitas pessoas, e ultimamente muita gente tem me falado disso. Saída do corpo pelos pés. Eu narrei
há 2 programas anteriores, uma saída do corpo pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário. Eu estava sentado quando eu tive a experiência e no programa do domingo da outra semana eu mencionei isso para vocês. Então pode ocorrer o oposto. A pessoa deitada ter a sensação de escorregar pelos chakras dos pés. Inclusive é tão abrupto que parece que ela está caindo. E ela escorrega pelos pés e sai flutuando e olha o corpo deitado. Isso levou a outro mito, porque na literatura espiritualista em geral, ficou meio que condicionado que experiências elevadas ocorreriam pelos chakras superiores. É claro, isso é conceitual. Uma experiência pelo chakra coronário tem mais a ver com o corpo mental e temas mais elevados. Porém, os pés estão colados recebendo energia da Terra, mas eles não estão limitados somente a isso, porque na hora que você sai do corpo, o corpo astral pode tomar a configuração humana, mas os pés extrafísicos não servem para andar como os pés aqui materiais, porque é um corpo extrafísico que não é afetado pela gravidade. Porém, enquanto está encaixado na matéria, tem 2 chakras grandes nos pés, por onde sobe a energia da Terra, tem chakras das pontas dos dedos, tornozelos e calcanhar. E eu já comentei aqui outras vezes de uma experiência que eu tive no Rio de Janeiro, quando eu tinha uns 21 anos de idade, de um preto velho que me ensinou a ativar os chakras dos calcanhares para fazer a energia subir e, num impulso energético, me levar para fora do corpo. Eu já comentei essa experiência muitas vezes aqui no programa. Acontece que muitas vezes o chakra da base da coluna, que é quem regula tudo que está abaixo, no caso pernas e pés, sejam chakras das coxas, joelhos, patela, batata da perna, que é a panturrilha, e tudo que está abaixo da base é controlado pelo chakra da base. Como esse é um chakra ligado à matéria, no passado, muitos praticantes de yoga na velha Índia não queriam mexer com esses chakras porque queriam trabalhar do cardíaco para cima. E os 3 de baixo, eles não queriam mexer. O umbilical, que era alimentação, o geniturinário, que não era apenas a sexualidade e reprodução, mas as vias urinárias também, e o chakra da base, que tinha a ver com a conexão com a Terra e também com todo o nosso sistema excretório, que no caso, a defecação das fezes, para liberar os resíduos do processo digestório. Então os yogis não queriam mexer com os 3 de baixo porque buscavam o samadhi, a expansão da consciência. Então queriam trabalhar a kundalini vindo até o chakra cardiorrespiratório e ampliando e fluindo para cima para abrir o sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, o chakra coronário. Então ficou meio que assim enganchado. Olha, não mexe com os 3 de baixo, eles são perigosos e tal. Porém, vivendo em sociedade, tendo que andar todo dia pegando ônibus, metrô e indo trabalhar, os seus chakras dos pés funcionam assim como os das mãos e o da cabeça, dentro da vida cotidiana ao qual você se manifesta se locomovendo, andando. Então, há uma sensibilidade nos chakras dos pés, uma espécie de dilatação, de soltura. Da mesma forma, como eu já coloquei aqui para vocês muitas vezes, quando se aplica energia com as mãos, a aura das mãos dilata, parecendo que suas mãos estão grandes. A aura dos pés também dilata, principalmente os chakras das plantas dos pés. Então, muitas vezes você está deitado e, em lugar de dilatar qualquer ponto acima, dilataram os pés, a aura dos pés dilatou. Nesse instante, em lugar de dilatar como dilata a aura das mãos, ele espicha para frente. Por exemplo, se eu for aplicar energia com as pontas dos dedos em linha reta, a aura dos meus dedos dilata, como se fosse um efeito Wolverine energético. Inclusive, vários de vocês que trabalham com cura estavam passando energia para as pessoas e a aura dos dedos esticou. E quantas vezes vocês pensaram, eu estou aqui, a pessoa que eu estou projetando energia está 2 metros à minha frente ali, mas, meu Deus, parece que os meus dedos estão entrando na aura dela, que é o esticamento da aura dos dedos. Pode acontecer o esticamento dos chakras dos pés. Em lugar de dilatar, esticar para frente. E na hora que estica, dá uma sensação que você está escorregando para baixo e às vezes você sai por ali. Eu tive muitas experiências como essa e não é que é uma experiência inferior coisa nenhuma. É simplesmente um dos mecanismos. Você pode sair pela lateral, pode sair flutuando por cima, afundar por baixo,
como eu já contei tantas vezes aqui. E essa dos pés, ela foi mitificada, verdadeiramente demonizada, porque era o chakra dos pés. Alguém fala, isso aí é inferior. Não, inferior é o que você faz com isso, ou superior. Simplesmente você tem um corpo da cabeça aos pés. Você pode ter saídas do corpo pelo alto da cabeça, como pode ter saída do corpo pelos pés. Normalmente, o alto da cabeça, quando se tem essa experiência, na maioria das vezes a pessoa está sentada, né? E sentada, ocorreu um relaxamento fundo, ela se vê saindo pelo alto da cabeça. Na horizontal, deitada, seja de lado, barriga para cima ou para baixo, é muito raro acontecer a saída pelo alto da cabeça. É possível, mas é mais comum quando a pessoa está sentada. Porém, essa dos pés é mais comum esse escorregar para fora do corpo e você se vê lúcido e sai para uma experiência bem legal. O lance não é por onde você sai, é qual é a qualidade da sua lucidez na hora em que você sai. Então, esse tema foi demonizado. Não se abalem, saída pelos pés são tão normais quanto saídas por qualquer lugar. O lance todo é qual é o grau de consciência que você tem. Não tenha medo dessas experiências. Muitas pessoas relatam isso. E outra coisa, o chakra da base, ele também dilata às vezes, só que é uma dilatação de uma energia um pouco mais condensada, é o chakra que está ligado à Terra, e às vezes ele sutiliza um pouquinho e do vermelho passa para um laranja avermelhado, tipo a cor do pôr do sol, e aí dá uma tonalidade e ele começa a dilatar e você sente da cintura para baixo a aura das pernas solta, a aura da cintura solta. Sabe onde eu vi mais isso, pessoal? Na mediunidade, onde um médium está sentado numa mesa, numa reunião clássica espírita com uma mesa, está sentado ali, vem um mentor e dá um passe, ou na base da coluna, ou nas nádegas, onde tem 2 chakras secundários. Coloca a energia ali, a aura da pessoa se solta, ela está sentada num estado alterado e não sente da coluna para baixo, porque a aura de baixo está toda solta. E vi isso também na Umbanda, em grupos onde a mediunidade era em pé, o médium está ali, o mentor mexia ali, soltava a aura da base dos pés e o médium ficava meio que oscilando, quase para cair. E nesse instante, o guia espiritual encampava, acoplava a aura na mediunidade clássica. Às vezes tinha que soltar um pouquinho o campo do médium para criar uma abertura entre planos para que a energia do guia pudesse entrar e interagir mediunicamente. Vocês estão observando que há muitos sintomas das saídas do corpo e nem todos estão bem explicados na literatura de saída do corpo. O que eu estou comentando com vocês aqui são experiências práticas que eu tenho há décadas, sentindo essas coisas, anotando, estudando, observando, para ter uma visão conjunta, para poder explicar isso com embasamento e segurança. Porém, muitos sensitivos e sensitivas experimentam esse conjuntão de sintomas e fica às vezes com medo de algo que era muito natural, ou fica confusa e interpreta de outras formas. E a interpretação mais fácil é essa da soltura energética, a dilatação dos chakras, que são mecanismos psíquicos, bioenergéticos, mediúnicos e projetivos e anímicos, que são comuns à maioria das pessoas que lidam com esses temas. Euri, você está me acenando ali, o que é? Tchau? É um passe? Ou significa que já acabou o primeiro bloco? Oi? Ele esticou a mão e falou, jorei. Tá bom, então por que eu não estou sentindo a energia chegando? Só estou vendo a mão fazendo assim. Pessoal, estamos aí na hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco e eu continuo explicando esses mecanismos aqui para vocês. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica o nosso amigo Euri. Vamos dar sequência à temática dos sintomas projetivos que eu estava explicando no primeiro bloco. E lembrando, esse programa é a continuação dos programas da semana retrasada, onde em 2 programas, o de quinta e o de domingo, eu falei sobre esses sintomas e falei, olha, ainda tem mais detalhes que nós vamos ver à frente. E aí, como esse programa está sendo gravado, eu procurei pegar aquelas pegadas e colocar aqui.
tá ok? Então, às vezes, pode pular 1, 2 programas e eu seguir a pegada de programas anteriores a partir do que eu sinto quando eu chego aqui. Porque, como vocês sabem, eu às vezes anoto tudo em casa, organizo uma explicação bem didática. Chega aqui na rádio, eu sinto alguma coisa, eu vou e mudo e conto o que está rolando, né? Então, nem sempre eu sigo a programação. Vocês que escutam o programa já sabem que é assim e sempre sabem que se eu não for falar daquilo, no programa seguinte ou no outro, vai vir, porque eu não vou ficar deixando o tema sem completar, um tema tão importante como esses que a gente está narrando. Uma dica prática, pessoal. Se vocês notarem uma pessoa que teve uma queda de energia, ou simplesmente ela se sentiu mais fraca, perdeu energia, alguma coisa que possa estar acontecendo e que você desconfie que é algo espiritual, não é, por exemplo, uma queda de energia por hipoglicemia, a glicose baixou, ou a pressão muito baixa, primeiro sempre observa as possíveis causas físicas que possam explicar aquilo, para você não ter explicação para o outro lado, quando a explicação mais simples está na sua frente. Porém, vários de vocês já sabem detectar essa diferença e de repente percebe que é algo espiritual. Então, às vezes, vocês vão dar um passe, ou reiki, ou cura prânica, o método que você quiser, o jorei da messiânica também, o jeito que você quiser. Você passa energia, nessa hora, essa energia entra de forma geral e ela leva um tempinho para o campo energético da pessoa receptora processar essa energia nova que entrou e fazer subir o nível de energia do próprio campo com esse reforço. Tem uma dica: quando vocês quiserem levantar a energia da pessoa bem rápido, assim uma carga rápida, aplique energia na boca de trás do chakra cardiorrespiratório, porque essa energia que você colocar ali, ela entra imediatamente na corrente sanguínea, ela pega o chakra cardíaco, ela vai para o músculo cardíaco, que vai bombear essa energia pela corrente sanguínea e vai para dentro dos pulmões. E o que entra nos pulmões, em segundos, está na corrente sanguínea. Então, na hora que você coloca a energia ali com consciência, ela dá um up, a energia da pessoa sobe rápido, principalmente pela parte dos pulmões. Dá um up, é como se ela ganhasse um gás novo, ela volta a respirar. É uma dica, assim, quando precisar dar um up, uma subida mais rápida no campo energético de alguém. Funciona muito bem. É claro que pode depender o efeito do caso, se aquilo é um ataque espiritual, se aquilo é uma queda de energia. Se é uma queda de energia, você resolve rápido com esta passagem por esse chakra. Agora, se tem um assédio espiritual, aí os conteúdos são outros, teria que olhar naquele caso especificamente. Então, deixa eu marcar aqui que eu já expliquei isso. Bom, teve uns anos, eu comentei aqui, eu fiz 2 ou 3 programas sobre acupuntura extrafísica. Desde jovem, eu via mentores extrafísicos chineses que trabalhavam muito bem o Qi, a força vital, e aprendi muitas coisas com esses mentores em saídas do corpo, o que me motivou, com o passar dos anos, a estudar o taoísmo, né, e suas vertentes, mas o taoísmo de séculos atrás, não o taoísmo de hoje, que é uma doutrina, uma religião chinesa, como temos religiões em todos os lugares do mundo. Não, a essência filosófica do taoísmo com Lao Tzu, o Tao Te Ching, Xuanzi, Li Tao, são muitos mestres taoístas, os 8 imortais, chamado Xian Tao, no taoísmo. Eu fui estudar um pouco isso para entender as coisas que eu estava vendo fora do corpo com esses mentores oriundos da sabedoria chinesa de outrora, da época do Lao Tzu, 600 a.C. e por ali. E aí, uma das coisas que eu observei era a utilização de agulhas. Porém, não eram agulhas feitas de metal, como aqui no plano físico. Eram agulhas feitas de energia, pessoal. Pelo poder mental deles, eles condensavam um feixe de agulhas e essas agulhas estavam calibradas, condensadas, na condensação do corpo astral da pessoa que eles iriam tratar. Então, eles programavam isso antes como um tratamento psíquico e bioenergético. Já os chineses diriam um tratamento aplicando Qi com as agulhas. E aí, muitas vezes, estava deitado, anos depois de me acostumar com as paralisias do sono, quando de repente sentia pinicação de agulhas perfurando pontos do meu corpo, logo depois eu me sentia flutuando
e ficava de frente com esses mentores chineses. Na hora que eles espetavam os pontos, não estavam espetando na parte do corpo humano. Era o duplo etérico, o campo energético do corpo, que eles mexiam com essas agulhas extrafísicas para sedar algum ponto, estimular outro, dentro da circulação de energia do próprio campo energético do corpo. E por que eles faziam isso? Eu notava claramente quando eu estava um pouco mais denso, né? E de alguma forma, ao mexer com aquelas agulhas em mim, e eu sentia a mesma pinicação inócua que eu sinto quando eu recebo a acupuntura, que eu gosto muito do tratamento da acupuntura. Com o tempo fiquei fã, e mesmo quando eu não tenho nada, se eu puder, recebo as agulhas como profilaxia, né? Equilíbrio do corpo. E aí eles espetavam, tinha um ponto que era abaixo do joelho, à direita, centímetros para baixo, que quando espetava aquele ponto, incomodava um pouquinho a sensibilidade. Tinha um ponto também nas costas, que era mexido, que eu sentia que dilatava a aura das costas. E é claro, eu não sei nada de acupuntura, o nome dos pontos, as funções. O que eu sei é genérico, mas eles mexiam em pontos específicos. Mas eu notava que os pontos que eles mais mexiam eram dos joelhos para baixo, talvez para soltar as energias mais densas dos pés e das pernas, ou do chakra da base quando estava muito acumulado. E daí eu tinha a sensação de escorregar pelos pés, pessoal. Então, o que eu falei no primeiro bloco também entra por esse lado que eu estou explicando agora. Outras vezes, eu senti espetar um ponto nas costas, por incrível que pareça, eu não saía rolando. Era a minha parte superior, o tronco deslocava para a esquerda ou para a direita, sendo que aqui a parte de baixo ainda ficava sem ter a saída completa. Logo depois eu me levantava. Eu não flutuava, literalmente me levantava para fora do corpo humano. Também pode acontecer da cabeça astral ou para a cabeça se soltar com a parte superior do tronco, como se a pessoa sentasse para fora do corpo, sendo que da cintura para baixo ela está presa. Normalmente, o que acontece? O chakra da base muito condensado. Pode acontecer também da parte de baixo se soltar, né, as pernas e o baixo ventre, e a parte do tronco para cima ou a cabeça fica presa, e a pessoa ter as pernas flutuando para cima e para baixo, ondulando sem ela conseguir tirar a cabeça, por causa de medo ou ansiedade. Então eu experimentei muitas vezes acupuntura extrafísica feita por mentores que vinham me ajudar nessas saídas. Depois eles me levavam para aplicar passes em espíritos adoentados do lado de lá, e eles faziam acupuntura diretamente no corpo astral desses espíritos. Porém, como eles eram muito densos, eles calibravam as agulhas de acupuntura puxando energia de mim, que era o encarnado ligado ao corpo pelo cordão de prata, com uma energia mais densa. Então eles me levavam como doador de energia para engrossar, calibrar as agulhas de acupuntura num nível mais denso para chegar em espíritos apegados e soltá-los. Eu acho legal contar isso para vocês, porque explica outros mecanismos. E quantos de vocês, enquanto médiuns e doadores de energia, já não passaram por isso, mas apenas não tiveram a explicação naquele momento do que estava acontecendo? E um detalhe, não confundir o que eu estou falando, que é a acupuntura inócua, com ataques extrafísicos, onde espíritos perversos projetam farpas energéticas, né? Como se fosse a cabeça de uma seta sem a haste, pontões energéticos escuros, muitas vezes são chamados de dardos extrafísicos, para perfurar determinado chakra ou a aura de uma vítima de um assédio espiritual. Aí a sensação de perfuração, ela é rombuda, como se algo te ferisse. É diferente da acupuntura, onde a pinicação é inócua. A pinicação de um ataque extrafísico, ela é rombuda, violenta, você sente como se algo tivesse se cravado fortemente, com claramente uma intenção de machucar você psiquicamente, acompanhado de pensamentos ruins e emoções estranhas. É muito diferente uma acupuntura suave, inócua, que você está na tua tranquilo e logo depois se vê fora com esses mentores chineses muito legais. Outro detalhe, quando eu digo mentores chineses, porque a configuração deles eram homens e mulheres com a configuração chinesa, mas eles não viveram só na China, viveram em outros lugares,
poderiam tomar o formato extrafísico ligado a qualquer outra forma humana que eles tivessem tido em outra etapa. Só que foi ali, no processo deles da China, que eles finalmente se liberaram da roda reencarnatória e mantêm muitas vezes a aparência da última vida dentro da linha que os libertou, em que eles alcançaram o ápice. Mas muitos deles podem tomar formas só de energia, bolas de luz, né, que você está vendo que são presenças que tomam o formato logo ali, mas quando eles se aproximam do campo energético aqui do plano denso, eles tomam o formato que lhes foi mais familiar, muitas vezes na última vida. Não é por apego, não. É mais fácil para eles aglomerar a energia do corpo astral no formato que foi o último que eles tiveram, porque tiveram tantas outras vidas mais recuadas que já nem lembram direito como é que era a forma, né? Já que estão há muito tempo sem estar presos na matéria, e a função deles é ajudar a gente que ainda está aqui na matéria. Eles são experts em manipulação de energia, não somente com a acupuntura, mas eles manipulam energia com as mãos extrafísicas ou paramãos, ensinam exercícios para a gente fora do corpo, ensinam exercícios de concentração, visualização. Quantas vezes eu aprendi algo lá, voltava e ia atrás dos livros para tentar encontrar paralelos que dificilmente eu achava. E fui achar com o tempo em alguns autores contemporâneos, como o grande autor Mantak Chia, tailandês, que estudou com toda a tradição chinesa com a qual ele foi educado, embora na Tailândia a educação dele foi a moda chinesa taoísta, e ele é autor de diversos livros, eu tenho todos, e é um autor que eu gosto muito. Nele eu encontrei paralelos das coisas que há anos eu experimentava fora e não tinha encontrado paralelos, porque ele seguia aquela mesma tradição milenar chinesa. Não estou falando a China de hoje, estou falando a China imemorial, de grandes mestres que deixaram uma tradição espiritual fantástica naquela ocasião lá, 600 antes de Cristo e até antes. Vamos lá, deixa eu marcar mais esse tópico aqui. Deixa eu pegar aqui, tem mais um tema, pera só um instantinho, pessoal. Seguinte, muitas pessoas narram a paralisia do sono, a catalepsia projetiva ou astral. Até aí normal, já comentei sobre isso aqui, muitas vezes é um dos temas mais recorrentes no que eu venho falando aqui para tirar o medo de vocês. Mesmo assim, as pessoas têm muito medo, porque durante muito tempo foi falado de que aquilo era perigoso, que aquela poderia morrer, que era um espírito agarrando ela, que era o diabo agarrando. Essas explicações que não batem para as pessoas que têm saída do corpo, não vê nada disso. Simplesmente são mitos colocados dentro para afastar o público desse tipo de tema. Verdadeira manipulação antiga, esotérica, para não dar chance em aberto às pessoas estudarem essa temática, fora das iniciações. Pelo menos era assim antigamente. Então, na hora que a pessoa entra naquele estado alterado, porque ela não está na vigília, tanto que ela está percebendo as coisas, mas não está no sono, ela está num estado alterado, onde neste momento o cérebro irradia, emana ondas cerebrais alfa, que é entre as ondas cerebrais beta da vigília e as ondas cerebrais teta do sono leve, e mais a fundo ondas delta, que são o sono profundo. Então a pessoa desperta no estado alterado e ela, o primeiro passo, quero me mexer, não consegue, o metabolismo está baixo, como no sono profundo. As ondas cerebrais estão baixas e ela está num estado alterado. Ela dá o comando, o corpo não responde. Ela se apavora, a adrenalina dispara, até por autodefesa diante do desconhecido, é automático, acelera em 1 segundo, aí o metabolismo sobe, ela recupera o movimento com taquicardia. Tá. O que eu quero colocar para vocês hoje é que na hora que ela está nesse estado alterado, a aura da cabeça se solta, seja lateralmente os chakras das têmporas, que são secundários do frontal, seja o chakra frontal ou o chakra coronário dilatando. Isso faz com que ela perceba o ambiente extrafísico do quarto, sendo que ela não está fora do corpo, ela está ligeiramente fora do encaixe, mas ainda sem a saída, e por um instante há uma percepção clarividente do ambiente astral do quarto, porque o chakra frontal dilata um pouquinho nessa hora, ela começa a ver algo. E aí às vezes ela vê um vulto escuro no quarto, e aí ela fica apavorada, porque entra todo o medo do desconhecido. É natural, então, que a pessoa tenha ouvido tantos relatos de espíritos grossos
que são meio escuros, aparece como um vulto escuro, fugidio ali, oculto atrás da cortina te olhando, como se fosse um ser espectral, né? Aquela coisa que já lembra Dona Morte, o Eury, com uma caveira, capuz, mortalha e uma foice. Porra, como é que o pessoal não consegue quebrar esses condicionamentos culturais, né? E aí alguns espíritos são vistos como espectros, e alguns deles, bem sacanas, sabendo que a pessoa tem medo, toma essa forma de espectros para poder assustá-la. Eu vi espíritos que trabalhavam dessa forma, não me causavam nada, eu sabia que era apenas plasmagem numa configuração que mete medo em muita gente. Então ela vê um vulto. Nessa hora, ela associa com tudo isso e bate um medão. É possível que seja uma entidade pesada, porém, pode ser outra coisa, e aí vai o desperdício. Ali, no ambiente extrafísico do quarto, tem um mentor espiritual, um amparador, um guia espiritual pairando, olhando a pessoa e vendo em que ele poderia ajudá-la. Quem sabe numa eventual saída, já que ela está numa paralisia do sono. Ele está ali. Neste momento, o chakra frontal da pessoa dilata um pouco, mas sem configurar a clarividência completa. Fica meio a meio, não total. E se tivesse total, ela veria aquela presença luminosa no ambiente, né? E supostamente, ou hipoteticamente, ela não teria medo. Porque tem gente que tem tanto medo que pode ver um ser luminoso e continuar apavorado do mesmo jeito por condicionamento. E aí aquele ser que é luminoso, na real, se ela visse, ela vê de forma embaçada mentalmente, vai parecer um vulto do quarto. E aí ela fala, é um vulto, deve ser um espectro, uma entidade pesada, eu tenho que me mexer. E não era um espectro, era um guia espiritual com toda a paciência e amor para ajudar em alguma coisa, e a pessoa não viu direito e passou a achar que era perigoso, depois vai escrever um livro, contar para os outros que passou um perigo enorme na viagem astral e era o guia espiritual dela. Então estou trazendo esse esclarecimento. Lá em Curitiba, 2 pessoas me contaram esse tipo de experiência. Eu olhando as 2 ali, não via nada de errado na aura delas, porque se fosse um assédio, eu perceberia. Pelo contrário, eu vi uma energia boa. Eram presenças de mentores que o medo delas transformou em espectros, e aí a pessoa passou a ter medo de uma experiência que seria legal, quando na verdade o medo dela transformou aquilo numa experiência ruim. Outra coisa, e se fosse uma entidade pesada, e daí? Vai fazer o quê? Te matar? Simplesmente, você está paralisado, continua pensando em sair. Ao sair, se é algo estranho, estende as paramãos ou mãos extrafísicas e dá um passe, ou irradia pelos chakras astrais. Acabou o papo, é energia, luz, sem desafiar nada. Somente uma luz maior que melhore a todo mundo ali. Então, se ao sair você percebe e resolve. Porque se você não sair do corpo, aquela entidade vai continuar no quarto, pode assediar seu filho amanhã. Então, o ideal não é ficar para dentro do corpo, é sair do corpo e resolver. Outra coisa, voltou o movimento no corpo, você senta na cama, dá um passe no quarto, enche luz, faz uma prece, sei lá, faz um mantra, o que você quiser e souber fazer, mas enche o quarto de luz. E aí deita normalmente. Gente, esse medo não tem razão de ser, é condicionamento, é medo do diabo, medo do velho do saco, como eu venho contando há tanto tempo para vocês, medo de espectros. Perca o medo, pelo menos aqui, no que tange a Terra, as pessoas são humanoides, só que elas podem, extrafisicamente, usando a capacidade de plasmagem, de plasticidade do corpo astral, tomar um outro formato, baseado no medo que a pessoa tem. Se o Eury tem medo de algo aqui no Ocidente, e eu sou um espírito assediador, se eu percebo que ele vai me ver, eu tomo a forma do que ele tem medo. Como ele está no Ocidente, eu vou tomar a forma de um medo que um ocidental tem. Qual que é? O diabo? Espíritos. Mas e se o Eury fosse chinês ou indiano? Não adiantaria eu me transformar num diabo à moda ocidental, cristã, vermelhinho, chifrudinho, para um hindu que não acredita naquilo. Simplesmente o espírito vai tomar o formato do que o cara tem medo na Índia ou o outro tem medo na China. Um demônio com a cultura daqueles lá. Então, essa plasmagem ela engana muito. E aí alguém fala, sair do corpo e viu o diabo. Eu tenho em casa livros que falam de saída do corpo por parte de religiosos fanáticos. Tipo assim, fui ao inferno e voltei. E o inferno que a pessoa descreve é todo cheio de caldeirão, chama, com diabo standard, vermelhinho, pontudinho.
coisa que ninguém fora desse meio vê em nenhum lugar do planeta. Você vai ver o astral inferior não feito de caldeira, nem diabo espetando ninguém. Você vai ver prisões mentais, a pessoa presa dentro da mente dela, no monoideísmo, presa em vícios, atormentada dentro da mente dela e entidade de fora explorando esses loopings mentais das pessoas, né? Então tem muita confusão, muito mito em cima dessa temática, principalmente a paralisia do sono, que é recorrente eu comentar, mesmo assim continuam com medo e graças a Deus eu não me canso de falar nisso e vou sempre repetir esse tema para clarear para vocês, porque é uma das minhas funções aqui no programa. Deixa eu arriscar aqui mais essa. Outra coisa que é mito, que a meditação ajuda a saída do corpo. Não, isso é mito. Porém, a meditação ajuda a acalmar as emoções e os pensamentos e seria muito bom se todo mundo aprendesse técnicas de meditação para relaxar a mente. É ótima para alinhar a sua consciência e deixar você mais tranquilo, mais tranquila. E indo deitar mais tranquilos, vocês têm a tendência de ter experiências melhores. Então, nesse sentido, indiretamente, a meditação pode ajudar na qualidade da saída do corpo depois, porém não a saída em si. Por quê? Quando alguém vai meditar, está sentado, o objetivo da pessoa não é dormir, porque nós estamos com ondas cerebrais da vigília, ondas beta, cochilou, ondas alfa, caiu no sono leve, ondas teta, caiu no sono pesado, ondas delta. Então, na meditação, a pessoa não foi para dormir, ela quer ficar num estado pacífico, tranquilo, sereno, onde até os pensamentos somem, uma espécie de unidade com a consciência, além dos próprios pensamentos. Então, para isso, ela não pode cair no sono, porque se cair no sono, ela perde a lucidez, que ela está mantendo entre estados. Então, ela está entre estados. Quando vai dormir, as ondas cerebrais vão lá no fundo para ondas do sono profundo. Então, uma pessoa meditando, as ondas cerebrais não estão lá no fundo para causar uma soltura tão grande. Porém, pode haver solturas parciais, laterais, como se a pessoa estivesse caindo, ela dá um tranco. Porém, na maioria das vezes, ela não vai ter uma saída do corpo. Senão, a maioria dos meditadores no mundo inteiro, de várias áreas, narrariam saídas do corpo. Mas pode acontecer algo. Tentando meditar, a pessoa cair no sono sentada. E ao cair no sono, as ondas cerebrais vão para baixo e o corpo astral se solta, ou lateral, ou para cima, ou até para baixo, por causa da sonolência que bateu nela. Não foi a meditação. Tanto que às vezes a pessoa foi meditar, cai no sono, chega um familiar e fala, você não disse que ia meditar e está aí roncando? E a pessoa, eu caí no sono. Então, isso sim pode causar saída, cair no sono na tentativa de meditar. Porém, se ela só estiver meditando, esse padrão não desce, ela fica lúcida, porém, naquele estado alinhada com ela mesma, podendo dilatar a aura do chakra coronário, o frontal, porém, não aquela saída inteira como ocorre na queda do sono. Então, muita gente não estava, na verdade, meditando, tinha caído no sono, e isso gerou uma saída. A meditação em si, ela não favorece a saída, mas ela favorece um estado mental tranquilo necessário para todo mundo. E aí, meditar antes de deitar pode favorecer. Eu estou falando durante o momento da meditação. Não é tanto uma saída do corpo, é mais uma soltura energética. Agora, toda regra tem uma exceção. Vai ter alguém que estava meditando e, de repente, o padrão de onda cerebral desceu rápido, ela se viu fora num segundo. Mas não é a média, senão a maioria dos meditadores narrariam saídas do corpo. Na verdade, uma parte deles está caindo no sono e isso explica a saída do corpo. Não foi pela meditação, foi pela queda no sono. Euri, estamos em cima aí, né? Pessoal, espero ter clareado para vocês esses sintomas. O objetivo do programa é esclarecer, sempre de forma aberta, bem universalista. Peguem as informações se vocês acharem que elas são pertinentes, justas, bem embasadas e coerentes. Aplica no que você está estudando, segue seu caminho, seu jeito, sua religião ou nenhuma dela. Faz o que você quiser, desde que você seja feliz, que uma pessoa feliz não enche o saco, não liga para a doutrina do outro, cor da pele do outro, não liga a nada, ela está feliz, ela irradia aquilo e percebe uma energia maior em tudo, então não vai ficar competindo com ninguém, simplesmente ela vai sendo uma ótima criatura irradiando o bem que ela tem naturalmente.
Semana que vem aí a gente continua. Semana que vem não, domingo nós vamos ter outro programa gravado, ainda vou estar no Sul, e aí vou escolher um outro tema para falar com vocês, tá bom? Um abraço.